Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Amigos, mais uma vez no nosso programa dominical Hora de Saúde. Hora de Saúde é transmitido no estado do Pará, para todo o estado do Pará pela TV RBA e para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link da internet tvrba.com.br. Eu falo todo domingo, mas eu gosto de repetir. Esse nosso programa é assistido no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em Portugal, na Espanha, na França, em Roma na Itália, em São Paulo, em Macapá, ou seja, em todo o mundo, onde nós temos amigos, nós temos audiência do nosso programa. Hoje, uma convidada muito especial. Por quê? Porque nós falamos do que se faz da medicina, do melhor da medicina no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. A convidada de hoje já devia ter vindo há muito tempo, minha amiga Regina Célia Beltrão Duarte, professora de Neurologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Regina, primeiro, muito obrigado por ter vindo. Eu estou te devendo esse convite faz muito tempo. E até porque o assunto que nós vamos tratar é um assunto do dia a dia de todo mundo e que ninguém... é uma doença que todo mundo tem muita dúvida. Nós vamos falar hoje de epilepsia. Epilepsia, aquilo que dá convulsão. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, tenho várias perguntas para a Regina. Regina, a primeira pergunta, eu quero que tu fales o que é epilepsia logo no começo, mas eu queria que tu respondesse uma pergunta de polvo. Isso a gente pega ou não? Quando eu era criança, eu via assim história, olha, foi beber água no copo da pessoa que convulsionou e depois teve convulsão. Essas coisas que nós sabemos a verdade, mas as pessoas não sabem. Então, me fala o que é epilepsia e depois me diz se isso transmite ou não. Ok. Inicialmente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no seu programa. E a epilepsia é uma doença que não pega, é um mito. Não pega? Não pega. Não pega, ótimo. É uma doença que tem várias causas, né? Então, você tem uma causa, por exemplo, infecciosa, autoimune. Uma meningite pode causar? Pode sim. Então, uma doença infecciosa, uma doença genética, por exemplo, ou aquela doença adrenoleucodistrofia, que foi muito mostrada através do filme Óleo de Lorenzo, né? E nós temos as causas autoimunes, as causas metabólicas, por erros inatos do metabolismo. Certo. Temos as causas desconhecidas também, as inflamatórias. Então, nós temos muitas causas que podem levar crises epiléticas e também gerar as epilepsias. Certo. Porque a epilepsia, ela é uma doença cerebral, onde você tem uma predisposição daquele cérebro de gerar crises. E você tem consequências neuropsicológicas, sociais, você tem no aprendizado, no cognitivo. E as epilepsias, elas são constituídas de crises epiléticas. Mas nem toda crise epilética é uma epilepsia. Deixa eu te fazer uma pergunta de aluno de medicina. A epilepsia é um distúrbio do ritmo do cérebro, né? É uma disritmia? Hoje não se usa mais o termo de arritmia. Não se usa mais. Mas é uma doença cerebral, é uma doença crônica, onde você tem crises epiléticas fazendo parte do quadro clínico. Essas crises epiléticas, elas são crises recorrentes. Certo. E que elas refletem uma disfunção neuronal, que pode ser uma disfunção neuronal só de uma parte do cérebro ou de todo um hemisfério cerebral, com repercussão para o outro hemisfério. Certo. Só para tirar uma dúvida também de aluno de medicina, sim, tá? Eu lembro no CID de epilepsia, grande mal, pequeno mal, eu quero que tu explique isso já para a gente.
E lá no finzinho tinha enxaqueca. Sim. A enxaqueca tem alguma coisa a ver com o distúrbio que leva à epilepsia ou não? Não, então vamos por parte. Entre os diagnósticos diferenciais, ou seja, nem tudo que desmaia é epilepsia, Certo. né? E, por exemplo, você pode ter um paciente com um sintoma como uma cefaleia, que é a dor de cabeça, que você tem que investigar se essa cefaleia faz parte do contexto da epilepsia ou se essa cefaleia pode estar dentro de uma outra patologia como enxaqueca. Certo. E isso não quer dizer que um paciente com epilepsia não possa ter enxaqueca e vice-versa, né? Certo. E você tem sempre que investigar, porque, por exemplo, como eu acabei de falar, nem tudo que desmaia é epilepsia. A gente tem uma doença muito frequente, principalmente em mulheres e no adolescente, como a síncope neurovagal, que o paciente desmaia quando está em grandes multidões, em calor, e que realmente ele recupera a consciência como se nada tivesse acontecido. Então, tem que sempre fazer o diagnóstico diferencial. Outro que chega com muita frequência em crianças até 4 anos, aquelas crianças que ou porque cai, ou porque o pai não dá um garfo quando ele quer pegar o dedo na tomada, ou então ele desmaia por qualquer coisa, fica roxo, vira os olhos. São os distúrbios paroxísticos não epiléticos, são as chamadas manifestações de birra. Então, as crianças perdem o fôlego, ficam roxas, o pai desespera, mas aquilo a gente tem que investigar. Aquela criancinha que diz, eu vou prender a respiração até ficar exatamente. roxo, só para o meu pai ficar preocupado. É porque a gente pensa sempre num sintoma, aquele sintoma está bem localizado ali, então você sempre tem um fator predisponente. Então, a criança teve uma birra e fez o ato. As crises epiléticas, por exemplo, elas são decorrentes, elas são não provocadas também. Então, muitas das vezes você não tem nada, nenhum quadro associado, você tem ali a crise epilética já caracterizando uma epilepsia. Eu estou cheio de perguntas assim. À vontade. Eu vou te perguntar isso na frente, depois vamos de parte. Para fazer diagnóstico de epilepsia, eu preciso de um eletroencefalograma, eu preciso de uma tomografia ou de uma ressonância? Ou não preciso de nada disso, é clínico? O diagnóstico é eminentemente clínico, É clínico. né? Então, hoje, por exemplo, a nova classificação das epilepsias não tem mais o grande mal se caracteriza pelaquela convulsão tônico-crônica clássica que todo mundo conhece. Babando, isso. que todo mundo tem isso. E o pequeno mal seria a crise de ausência. Só que hoje, a nova classificação de 2017, ela tem uma classificação muito mais ampla. Então, hoje já não tem mais aquele grande mal e pequeno mal. O CID-11 já não vai vir com essas definições. O CID-10 ainda tem. O CID... Esse negócio do CID-10 é o número do CID? É a 10ª edição do Código Internacional de Doença. Tu sabe que isso me deixava em dúvida. Né? Eu cansei de escrever só CID. E uma época alguém disse, tu tem que colocar CID-10. Aí eu passei a escrever CID-10 das doenças. Mas eu não sabia que era por causa da 10ª edição. Isso, em 2021 ou 2022 vai vir o 11º. Isso, o CID-11. Isso é importante. CID, pessoal, é a abreviatura de Código Internacional de Doenças, CID. Aí a edição atual é a 10ª, então por isso que o pessoal chama de CID-10. E ela está falando para mim que no próximo já algumas doenças já vão ser diferentes. Essa nomenclatura de grande mal, pequeno mal, não vem mais. Eu ia te perguntar, a crise de ausência é uma epilepsia? É um tipo de epilepsia. É um tipo de epilepsia. As epilepsias, normalmente, elas não têm idade para ocorrer, né? Desde o recém-nascido até o idoso. É claro que nós temos alguns tipos de epilepsia com uma prevalência maior nas idades. Por exemplo, a síndrome de West acontece mais na fase do lactente. A síndrome rolândica, epilepsia rolândica, mais na fase pré-escolar e escolar. As epilepsias mioclônicas juvenil, por exemplo, mais na faixa de adolescência. Certo. Então, nós temos epilepsias que realmente elas têm uma prevalência de idade. Certo. Mas a epilepsia é uma doença que ela compromete mais de 50 milhões no mundo de pessoas, independente de raça, sexo, etnia, e nós temos 50 milhões no mundo. Isso, e nós temos 3 milhões de pessoas no Brasil já com essa estimativa. 3 milhões é 1,5 cílio. Isso, exatamente. De gente, é muita gente. Muita gente. Muita gente. Ei, Regina, professora Regina. Sim, imagine. Desculpa pela amizade. Com certeza. O senhor foi meu professor e é com muita honra que estou aqui, né?
Eu sempre falo, cada vez que vem um aluno meu aqui, eu fico pomposo. Mas é para ficar, né? Eu fico pomposo. Eu fico muito... Um dia desses, uma ex-aluna minha falou que a turma dela reuniu, fazendo 30 anos, e lembraram de 2 professores. O Cristóvão, que mandava todo mundo aprender inglês no início do curso, e eu, porque achava que valia a pena ser médico. Valia Isso a pena. É verdade. A maneira de estudar e de levar o dia a dia. Eu fiquei tremendamente orgulhoso disso. Principalmente agora que a faculdade fez... A medicina é apaixonante. Total. Fizemos 100 anos, né? Total, fizemos 100 anos e total. Mas eu te perguntei do diagnóstico. Eu preciso, além da clínica, do eletroencefalograma, do velho eletroencefalograma, eu preciso de uma tomo ou de uma ressonância para confirmar. Porque tu me falaste que existem vários nomes de epilepsia, pré-adolescente, infantil, e como é que a gente faz diagnóstico disso? Então, na investigação, a partir da história clínica e exame físico, que isso aí é primordial, né, na medicina, nós temos o eletroencefalograma, nós temos, por exemplo, o videoeletroencefalograma, que é um eletro com registro em vídeo também. E muitas das vezes você pode pedir uma tomografia num paciente, por exemplo, que teve um trauma craniano, numa urgência, que é sempre mais fácil ter uma tomografia. As ressonâncias, elas já são muito úteis para as doenças desmielinizantes ou para aquelas áreas como displasia cortical, como uma doença autoimune, como uma encefalite de Rasmussen. Então, são exames com uma ressonância mais específicos, né? Certo. E aí você também tem outros exames, como a gente tem uma epilepsia genética, hoje nós temos vários painéis para as várias doenças, entre elas painel de epilepsia. Certo. E se a gente não consegue abranger alguma doença dentro do painel, se suspeitar de uma epilepsia genética, nós temos ainda o sequenciamento do exoma, que isso também nos ajuda muito a identificar algum tipo de epilepsia genética. Então, a epilepsia, é bom a gente comentar de novo. Ela pode ser genética, a pessoa herdou os genes. 2, pode ser por um monte de outras causas até inespecíficas. Pode ser por causa infecciosa, pode ser por causa de um tumor, pode ser por causa inflamatória, por metabólica, por um monte de causas a pessoa pode convulsionar. Até desconhecido mesmo. Até desconhecido, quer dizer. Convulsionou, chamou a atenção, convulsionou, como eles falam, convulsionou, babou, aquela coisa toda, que a maior preocupação da gente ainda é não deixar morder a língua, né? Sim. Ainda mas... Quando eu estou perto de uma pessoa que convulsiona, é isso que eu tenho que fazer ainda? Então, assim, eu vou começar pela sua pergunta de trás, para depois esclarecer um pouquinho sobre o termo convulsão, né? O paciente que tem uma convulsão, sempre procurar deixar as roupas folgadas e você realmente tem que colocar o paciente em decúbito dorsal, ou seja, deixa ele com a barriguinha para cima. De peito para cima. Mas no momento da convulsão, você vira ele de lado, a boca está fechada, a gente chama trismo. Não tentem abrir a boca, porque você pode fraturar a mandíbula. Não existe esse negócio, ele vai morrer porque a língua vai cair para trás. Não existe, isso é mito. No momento que você vira o paciente de lado, põe o paciente de lado, isso ajuda muito, facilita muito as vias aéreas. Se estiver balançando a cabeça, segure a cabeça do paciente, mas nunca tente abrir a boca do paciente durante a crise. Não force. Não force, porque você pode fazer fratura de mandíbula e você também ele pode cortar teu dedo, aspirar qualquer material que você estiver para tentar manter a boca aberta e aí realmente você vai trazer danos para esse paciente. Em relação só ao termo convulsão, a convulsão, até na última classificação, ela é dita como aquela clássica que a gente conhece, que são os fenômenos tônico-clônicos e o paciente perde os sentidos. Mas você tem crises epiléticas não convulsivas. A própria ausência é um tipo. Certo. E hoje, pela nova classificação, se tornou uma classificação muito mais abrangente, muito mais complexa, que realmente nós, como neuros, a gente vai se adaptando a essa nova classificação. Os pediatras, os clínicos, as outras pessoas que gostam também vão se aprimorar e vão estudar um pouquinho, porque a classificação hoje ela é muito mais abrangente. Certo. Então, Para bem aí, a gente vai continuar na classificação. Pessoal, o nosso primeiro tempo acabou. Um instantinho só que a gente já volta.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos e a professora Regina Célia estava nos explicando a classificação das epilepsias. Fala, Regina. A classificação atual é de 2017, né? Certo. Então, alguns termos saíram, outros termos são mais adotados, como você não usa mais o termo focal, parcial, você usa crises perceptivas, desperceptivas, as crises generalizadas, ainda aquela que a gente se conhece como tônico-clônica, ausência permanecem, né? E a ausência. E também tem os fatores, outras crises não classificadas, porque às vezes a própria pessoa que teve a crise não sabe descrever e não tem ninguém do lado. Então fica difícil dizer como começou a crise, como é que estão as crises. Correto. As próprias crianças também não sabem falar os seus sintomas sensitivos, sensoriais, não sabem. Então isso realmente, muitas das vezes, fica complicado. Certo. Agora me diz uma coisa. A gente descobriu que alguém tem epilepsia. Essa pessoa vai fazer um eletroencefalograma, vai fazer um tomo, vai fazer uma ressonância magnética. Isso tem estrutura no serviço público no Pará, em Belém? Tem estrutura sim. Tanto o eletroencefalograma, quanto a tomografia, quanto a ressonância. Nós temos dificuldade na parte genética, né? Certo. Isso, na investigação. E quando eu realmente preciso, ou mesmo um vídeo EEG, eu mando o paciente para fora, ou para São Paulo, ou Brasília. Um vídeo eletroencefalograma? Um vídeo Isso não tem eletroencefalograma. ainda aqui? Não temos. Não tem. Está em fase de construção, porque eu faço parte de um grupo de epilepsia norte, onde nós temos vários neuros, né, que participam, e tem uma pessoa já responsável que está aprimorando para fazer o vídeo EEG em Belém. Me fala uma coisa, Regina, antes da próxima pergunta. Você é professora da universidade, você é das sociedades todas nacionais e internacionais, do colégio, da academia de neurologia. Me fala uma coisa. Em Belém, onde você trabalha nessas estruturas? Fora o lado privado que todo mundo tem essa atividade. Isso. Eu sou professora adjunta 2 de Neurologia da Federal, sou médica neurologista da Federal, sou neuropediatra do Ostorff Loyola e sou mestre em neurociências pela Universidade Federal do Pará. Do Pará. Certo. E tem aquele período que você ficou onde? Eu fiz minha residência em Brasília, em pediatria e neuropediatria. E me formei em psicologia, né, também. Bem grande a formação. Então, agora me fala, fizemos o diagnóstico, descobrimos. Como tratar? O tratamento é medicamentoso. Remédio. Não tem como fazer fitoterapia, nem homeopatia e epilepsia. E epilepsia não tem. A participação da família é importante, é uma doença crônica, onde você tem que ter alguns limites, evitar, principalmente adolescente, evitar bebidas. A própria direção, a gente tem que realmente ter muito controle com os adolescentes de dirigir veículos, o carro. E também a participação da família. Não adianta não fazer a medicação, né? E também a conscientização do próprio paciente. Certo. O tratamento medicamentoso existe. Não, deixa eu te fazer uma pergunta antes do tratamento medicamentoso, que é super importante. Tem alguma cirurgia para tratar a convulsão, isso aí ou não?
Sim, as cirurgias de epilepsia, como nós temos de 70% a 80% de estimativa de pacientes curados, né, ou controlados, melhor dizendo, com os fármacos antiepiléticos, nós temos uma pequena porcentagem que não se beneficia com 75% os fármacos. tu controla com remédio? Isso. Tranquilo. E tranquilo. Os outros, a gente pode dizer que o paciente tem uma epilepsia refratária, né, quando ele usa 2 fármacos até as doses máximas sem melhora das crises, e aí você tem alguns tipos de tratamento, como o estimulador do nervo vago, você tem as cirurgias que podem ser desconectivas, ou seja, desconectam uma área da outra para que não mantenha aquele elo, aquela circuitaria anômala. Você tem aquelas cirurgias ressectivas, onde você resseca aquele campo que está epileptogênico, e você tem as cirurgias neuromodulatórias, como o uso do VNS, que é o estimulador do nervo vago. E também a gente tem o canabidiol. Tá? Então, nós temos 4 opções e ainda tem a dieta cetogênica, ainda tem mais um tratamento para as epilepsias refratárias. O remédio hoje é o canabidiol? O canabidiol, ele não é a solução para todos, ele tem as suas limitações. Ele é usado para epilepsias, e as epilepsias já estudadas com o uso do canabidiol é a síndrome de Dravet, é a síndrome de Lennox-Gastaut, tá? E a síndrome de Duse também tem alguns trabalhos. Como extrai isso da cannabis? O canabidiol, ele é o princípio não ativo da cannabis. Pessoal, para quem não sabe, cannabis é maconha. A planta maconha, estão notando que isso é super importante. Hoje, o uso da maconha medicinal é fantástico. Tem que extrair, como ela vai explicar agora para a gente. Então, só lembrando que o canabidiol, ele é preconizado para epilepsias refratárias. Aquelas que não responderam aos fármacos comuns. Então, o canabidiol, ele é derivado, ele é uma das substâncias, são 400 substâncias na cannabis, sendo que 80 são os canabinoides. E 40% desses canabinoides são o CBD, que é o famoso canabidiol. O canabidiol, ele é uma parte não euforizante, ou seja, foram feitos vários estudos, ele tem um efeito protetor, ele tem um efeito inflamatório, tem efeito antiemético e também tem efeito antiepilético. Antiepilético. Só que o THC, que é aquele constituinte da maconha, que é euforizante, aquele que dá o prazer. Só que a gente tem que estar bem atento que o CBD, ele é não euforizante. Ele tem propriedades. Inclusive, o canabidiol foi descrito em 1940 por Mecholan, em 1960 por um israelense. E como teve todo um preconceito em cima da cannabis, isso aqui ficou muito parado essa tempo. Pesquisa, né? Agora que retornou com essa pesquisa e o canabidiol, ele é utilizado, mas para epilepsia refratária. Certo. Como usa? Comprimido? Como é que é? Ele é em forma de óleo, né? Isso, exatamente. E você tem o importado, que já é o aceito pela Anvisa, e ainda é um produto caro, né? De tipo 900 a R$1.000, uma seringa. E realmente o paciente, muitas das vezes, tem que ou compram ou então vão para a judicialização. Tipo aquela injeção da insulina? Não, ele toma, o óleo é via oral. Via oral, exatamente. Quantidades diárias? Quantidades diárias por quilo também, principalmente em crianças, né? E também, não sabia disso. A gente tem que ter, assim, alguns critérios para prescrever. Certo. Tanto que a Anvisa, ela solicita que, para quem prescreve o canabidiol, ele realmente deve ser prescrito ou por neuro ou por psiquiatras, né? Para as pessoas dentro da área mesmo. Especificamente? Especificamente, exatamente. E não podemos esquecer que, antes do canabidiol, nós temos fármacos que eu tenho uma professora que eu admiro muito, né? Aliás, duas, a doutora Elza Jacobian, e a doutora Maria Luísa Manresa, que são de São Paulo. Então, assim, a gente sempre que tem palestras, eu gosto muito de assistir as palestras dela, e elas falam muito das medicações básicas do SUS, né? Que são fenobarbital, ácido valproico, fenitoína e a carbamazepina. Não que sejam utilizados com rotina, porque principalmente o fenobarbital, hoje ele está sendo assim muito abandonado, mas
nós temos que ver a nossa realidade do norte, como eu falo para elas. A nossa realidade do norte é muito diferente de uma realidade do pessoal que vive em São Paulo, capital, ou até mesmo no interior, que lá o interior é bem mais avançado. Com certeza. Então, a gente não pode esquecer que o paciente ele faz a medicação por um tempo bem prolongado. Nós temos que começar com uma medicação Recebe do SUS? mais barata. Recebe. Com algumas dificuldades, e eu queria aqui deixar um pouquinho de sentimento para as autoridades que estão me ouvindo, para os pacientes do interior, que ponham mais essas medicações à disposição desses pacientes que moram nas áreas mais difíceis para se conseguir medicação. Por quê? Porque muitos pacientes vêm comigo lá, por exemplo, no Filoiola, pegar receitas onde eles podem conseguir essa cesta básica de fármacos anticonvulsivantes no seu próprio interior. Então, eu gostaria que essas autoridades que estiverem me ouvindo se sensibilizem. Porque quando a gente diz que o paciente é cardiopata, diabético, hipertenso, não tem um forte impacto. Mas quando a gente diz que o paciente é epilético, nossa, parece que a família toda desmonta. Não, é uma doença crônica como outras e que precisa ser tratada e que o seu não tratamento pode causar morte. Então, as autoridades nos ajudem a manter pelo menos a cesta básica dos fármacos, que é o feno, a carbamazepina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína e ácido valproico. E, se puder, claro, os outros anticonvulsivantes que a gente chama de segunda linha, que também são muito utilizados, só que, infelizmente, são um pouco mais caros e, às vezes, a população elas não tem esse acesso. Porém, como as crises têm medicações de amplo espectro, a gente prioriza essas medicações. Se o paciente não se adapta, se as epilepsias vão tomando outro rumo, não melhora as crises, a gente realmente expõe para a família, olha, a medicação não é essa, vamos usar essa um pouco mais cara, vamos ver o que você pode fazer. O primordial do tratamento da epilepsia é o paciente estar ciente, principalmente os adolescentes, a participação da família, a participação de todos os profissionais, a participação na escola. Tem muitas crianças que a própria epilepsia é uma doença que causa repercussão no aprendizado. Ela pode, muitas das vezes, trazer transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtornos do sono. Então, a gente vê uma doença que acaba mexendo não só como o cérebro propriamente dito, mas com toda a sua repercussão na família, no lado social, no lado psicológico, no lado neurocognitivo e também, se for criança, então, compromete muito o desenvolvimento, se for uma epilepsia de causa estrutural, metabólica ou genética. Então, é uma doença que merece um carinho especial de todo mundo. E o que é importante que você falou, você agora definiu tudo muito bem, é que tem tratamento, né? Sim. Tem tratamento. Tem tratamento pelo SUS, né? Vamos colocar as exceções, as dificuldades. Na minha área de trabalho, eu trabalho com pressão alta. Sim. Né? Pressão alta... Você estava falando agora das diversas drogas. Pressão alta, a gente também tem que associar drogas para resolver. Só tem que ter uma... Eu acho que é como a tua. Quando você encontra a solução, a primeira, a segunda, a terceira, aquilo vai ser usado anos e anos e vai resolver. Né? Você não tem adaptação do remédio com a pessoa e perder o efeito. Todo mundo pensa, eu uso isso, vai perder o efeito. Não perde o efeito. Exatamente. Continua. A mesma coisa em cardiologia, arritmia. Arritmia, você tem 4 ou 5 drogas no mundo. Você tira uma, coloca outra, até que você acerta ou associa. E resolve. E resolve. Apesar de a arritmia já ter tratamento por cateterismo, por... Eu esqueci a palavra agora. Ablação? Por ablação, obrigado. Por ablação, mas você, antes da ablação, a gente resolvia também. Com medicação, lógico que é melhor fazer uma ablação do que tomar remédio. Então, na tua área, é importante que todo mundo saiba que tem tratamento. Que esse tratamento existe no governo, que é factível fazer. Né? Você está pedindo para que esses remédios sejam mais distribuídos no interior, para alguém não vir de lá aqui só por causa do remédio. Né?
Exatamente. Puxa, Regina, obrigado. Nosso tempo está acabando, mas tuas considerações finais. Tá. Então, tá. Eu posso só fazer não dedicação ainda, as considerações finais. Então, eu já fiz o meu apelo aqui, né, para essa doença que é uma doença que aflige 3 milhões de pessoas no Brasil, pelo menos, e nós ainda não temos um estudo epidemiológico ou uma prevalência, por exemplo, aqui dentro da região norte. Mas eu queria só fazer um comentário que aquelas meninas que, porventura, engravidarem, tiverem tomando alguma medicação que a gente chama indutora, como fenobarbital, como a primidona, como a fenitoína, carbamazepina, não tirem a medicação, tá? Porque a gente sabe que o ideal é que você comece a tomar um anticoncepcional, como, por exemplo, injetável, ou fazer um método de contraceptivo, como o DIU, ou anel vaginal, e que essa menina, a gente tem que perceber que medicação ela está tomando. Por quê? Porque essas drogas, ou fármacos, que é melhor a gente falar assim, na verdade, o termo fármaco fica mais adequado, muitas delas, elas diminuem a quantidade de estrógenos e a gente tem que ter muito cuidado. Então, orientar essa criança, esse adolescente na fase procriativa, né, em relação aos anticoncepcionais, e se por acaso engravidar, não suspender a medicação. Existe um risco de ter alguma malformação? Sim. Mas se você suspende a medicação, o risco para a mãe e para o bebê, na ausência abrupta, na retirada abrupta de um fármaco antiepilético, é muito maior. Entendeu? E aí tem risco até de vida, né? Sim, tem risco para os dois. Tu vais voltar para a gente continuar essa conversa, que acabou o tempo. Muito obrigada, muito obrigada. Como eu lhe falei, é um prazer estar aqui. Pra gente... Mas olha, Regina, dedicar o programa aos teus mestres que valeram a pena na formação. Bom, eu dedico primeiro à pediatria, né, que eu sempre quis ser pediatra. Aqui aos mestres meus pediatras, com muito carinho eu vou dedicar aqui, não fico encimadas todas, né, mas eu vou dedicar à doutora Eliette Araújo e às demais pediatras mestras, que foram minhas mestras durante a universidade. Mas, especialmente dentro da neuro, quem fez eu ficar apaixonada por neuro foi meu professor de neuro, o professor Benjamin Oana, doutora Aline também, e na minha residência, a doutora Mércia Torquato, em Brasília, e o meu grande mestre, que infelizmente já faleceu, que foi meu orientador de mestrado, o professor doutor Luiz Carlos. Eu agradeço de coração a todas essas pessoas e também a minha família, claro. E muito obrigada, professor e doutor. É uma honra estar aqui com o senhor. Logo, logo você volta. Obrigada. Pessoal, nosso tempo acabou, tá? E uma semana iluminada para todos. Domingo que vem a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.